Olá, queridas! Boa noite, tudo bem com vocês? Olha, demorei, mas hoje eu vim, né? O dia foi super corrido, hoje as crianças ficaram em casa fazendo aula e aí a gente dá aquela atenção de manhã, né? Lição de casa, as coisas do dia a dia, né? Aí à tarde eles fizeram aula em casa, então o dia foi super preenchido. Depois reunião, agora acabamos uma live que eu estava ali ajudando o bispo, auxiliando ele, né? A gente fica nos bastidores ali e aí o tempo passa. Eu falei, mas eu preciso fazer essa live. Eu acredito que a live de ontem fez sentido para muitas de vocês. Eu recebi muitas mensagens no privado de como foi legal, como foi abençoador. Eu acredito que ontem foi só o primeiro dia, né? De muitas coisas boas que Deus tem nos revelado, de muitas coisas felizes, e eu acredito que a gente vai crescer espiritualmente, né? No conhecimento, na sabedoria nesses dias aí, porque nada é por acaso, né? Eu sempre acredito e ouvi já essa frase e eu gosto de ficar repetindo que Deus ele é proposital em todas as coisas. Então, se estamos aqui, né? Se você está aqui é porque é um propósito de Deus para que você seja abençoada, seja visitada, né? Nesses dias aí que vai ser de grande bênção para nós. Amém? E hoje nós vamos falar sobre, como eu coloquei lá no grupo, né? Deus nos surpreende. Ele realmente me surpreendeu hoje de novo. E o Senhor, assim, Ele sempre está nos ensinando, né? Ele sempre nos ensina algo. E nós precisamos estar sempre prontas para vivenciar coisas novas, né? Coisas surpreendentes, porque Deus é especialista nisso, né? Então, a gente está sempre aprendendo da palavra, mesmo que muitas vezes a gente já conheça aquela passagem, já ouviu, mas a palavra de Deus se renova nos nossos corações sempre, né? Todos os dias, a sua palavra, suas misericórdias se renovam sobre a nossa vida. E hoje nós vamos falar sobre Vasti, a rainha Vasti. Realmente é uma surpresa de Deus, mas eu acredito que seja uma surpresa boa para você, tá? Porque eu falei lá no grupo, Deus nos surpreendeu. E nós podemos aprender muitas coisas, né? Com Vasti. Ontem nós aprendemos ali com Eva, né? Sobre a essência, sobre os nossos valores, sobre nossas capacidades, né? Eu acredito que você tenha feito aí aquela listinha sobre as suas qualidades e suas forças. Se você não fez ainda, eu te desafio, te convido a fazer, porque eu acredito que vai fazer grande diferença, vai te trazer clareza a muitas coisas. Então você fala assim, mas é só um papel. Mas quando a gente tangibiliza, quando a gente coloca no papel, a gente começa a ver as nossas qualidades. E quando a gente vê, a gente se surpreende com aquilo que a gente colocou, né? Porque falando assim, a gente consegue pensar e imaginar, mas quando a gente coloca no papel, a gente não consegue só imaginar, a gente consegue sentir aquilo que a gente colocou ali. Então, se você não fez, a dica é para você fazer, tá bom? E depois compartilha aqui comigo que eu quero saber se valeu a pena fazer, tá bom? Então, hoje eu quero falar com você sobre sobre Vasti, mas que está no livro de Esther, no capítulo 1, tá? Diz assim: sucedeu nos dias de Assuero, o Assuero que reinou desde a Índia. Hoje eu tô de óculos, tá, gente? Se eu gaguejar aí, vocês não ligam não, é porque eu não enxerguei, mas eu tô de óculos hoje. O Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia sobre 126 províncias. Que estando o rei Assuero assentado no seu trono, no seu trono do reino de Susã, a capital, no 3º ano de seu reinado, deu um banquete a todos os seus príncipes e seus servos, estando assim perante ele o poder da Pérsia e da Média, os nobres e os oficiais das províncias. Nessa ocasião, ostentou as riquezas do seu glorioso reino e o esplendor da sua excelente grandeza, por muitos dias, a saber, 180 dias, ou seja, 6 meses. Nós vamos calcular, né? 30 dias, 180, 6 meses. E, acabado aqueles dias, deu o rei um banquete a todo o povo que se achava em Susã, a capital, tanto a grandes como a pequenos, por 7 dias,
no pátio do jardim, no pátio do jardim do Palácio Real. As cortinas eram de pano branco, verde e azul celeste, atadas com cordões de linho e de púrpura e argola de prata, e as colunas de mármore. Os leitos eram de ouro e prata sobre um pavimento mosaico de pórfiro, de mármore, de madrepérola e de pedras preciosas. Dava-se de beber em copos de ouro, os quais eram diferentes uns dos outros, e havia vinho real em abundância, segundo a generosidade do rei. E bebiam como estavam prescrito, sem constrangimento, pois o rei tinha ordenado a todos os oficiais do palácio que fizessem conforme a vontade de cada um. Também a rainha Vasti deu um banquete às mulheres no palácio do rei Assuero. No 7º dia, o rei, estando já o seu coração alegre do vinho, mandou a Meumã, Biztha, Arbona, Bigtha, Abagtha, Zetar e Carcas, os 7 eunucos que serviam na presença do rei Assuero, que introduzissem à presença do rei a rainha Vasti, com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a sua formosura, pois era formosíssima. A rainha Vasti, versículo 12, a rainha Vasti, porém, recusou a atender à ordem do rei dada por intermédio dos eunucos, pelo que o rei irou-se muito e se inflamou de ira. Enfureceu-se e se inflamou de ira. Então perguntou o rei aos sábios que conheciam os tempos, pois assim se tratava de negócios do rei na presença de todos os que sabiam a lei e o direito. E os mais chegados à lei eram Carcena, Setar, Admata, Tarsis, Meres, Marcena, Memucã e os 7 príncipes das Pérsias e da Média, que viam o rosto do rei e ocupavam seus primeiros assentos. O que se devia fazer segundo a lei a rainha Vasti, por não haver cumprido a ordem do rei dada por intermédio dos eunucos? Respondeu Memucã na presença do rei e dos príncipes: não somente contra o rei pecou a rainha Vasti, mas também contra todos os príncipes e contra todos os povos que há em todas as províncias do rei. Pois o que a rainha fez chegará ao conhecimento de todas as mulheres, introduzindo-as a desprezarem seus maridos quando se disser: o rei Assuero mandou introduzir à sua presença a rainha Vasti, e ela não veio. E neste mesmo dia, as princesas da Pérsia e da Média, sabendo que a rainha fez, dirão o mesmo a todos os príncipes do rei, e assim haverá muito desprezo e indignação. Sem parecer ao rei, saia da sua parte um edito real, escreva-se entre as leis dos persas e dos medos, para que não seja alterado, que Vasti não entre mais na presença do rei, e dê ao rei os seus direitos de rainha e dê o rei os seus direitos de rainha a outra que seja melhor do que ela. Amém? Vou ler até aqui só porque senão fica muito extenso. Pois é, amadas, é uma palavra muito surpreendente, né? E o que nós podemos aprender, né? Quando aqui nós podemos entender que o que? A palavra de Deus nos fala aqui, né, sobre o rei Assuero, que ele estava muito feliz, né, porque ele já estava no 3º ano do seu reinado, então ele decidiu fazer uma festa. Ele estava demonstrando todo o seu rei, toda a sua glória, todo o seu reino, toda a sua glória, toda a sua conquista, toda a sua alegria, toda a sua seu contentamento por estar no reino por tantos anos. Eu acredito que ele era muito vitorioso, né? Então por isso ele desejou compartilhar, ele desejou celebrar, né, aqueles anos, celebrar muitas coisas, porque a festa é isso, a festa é uma celebração. Né? Todas as festas são uma celebração, porque você quer comemorar algo, você quer mostrar algo, você quer compartilhar algo que é muito importante, que é muito precioso, que é muito honroso para você, que é uma conquista, né? A gente faz isso nas festas. E aí o que acontece? O rei estava fazendo essa festa, né, essa demonstração, esse compartilhamento já há 180 dias, há 6 meses, mas
nos últimos 7 dias, ele decidiu fazer uma festa dentro do seu palácio, né? E permitiu também que Vasti, a sua rainha, fizesse uma festa com as mulheres, né? 7 dias de festa, os homens de um lado e as mulheres de outro, né? E com certeza todo mundo estava ali feliz, todo mundo tinha do bom e do melhor, né? E aí a gente percebe, a gente vê pela história, né, que quando estava finalizando a festa, né, porque se nós percebemos o final da festa, que é o momento mais esperado, porque a pessoa vai compartilhar aquilo que é muito precioso, aquilo que é o mais precioso, né? Se a gente for pela festa de aniversário, a gente espera, a gente pode comer várias coisas, né? A gente faz toda que tem aquele buffet todo, com salgados, com refrigerante, tem as brincadeiras, tem tudo. Mas todo mundo espera pelo quê? Pelo algo mais precioso, que é cantar os parabéns e cortar o bolo. Às vezes as pessoas só querem ver ou querem fotografar o bolo. Ai, quero ver esse bolo, como que é bonito e tal. E para celebrar aquele momento muito importante. E para o rei Assuero, naquele momento, o mais importante para ele era celebrar a sua rainha, era honrar a sua rainha, era ter a sua rainha como ostentação, ou seja, ele queria dizer ao povo, ele queria mostrar ao povo que a sua rainha era formosíssima, porque a palavra diz isso, né? Lá fala que o rei queria mostrar ao povo, né? Ele mandou chamar, porque aqui no versículo 11, mandou chamar Vasti que viesse com a sua coroa real, porque ela era formosa, né? Porque ele queria apresentar para os príncipes, ele queria mostrar para a realeza o quanto ele era feliz, o quanto ele tinha alguém que era linda, que era honrosa, que era maravilhosa, né? E a intenção dele sempre foi essa, né? Só que aí que a gente vai entrar na palavra agora. Né? Nós mulheres, nós somos cheias de emoções, não é verdade? Nós somos e carregamos muitas emoções. A mulher cientificamente, ela é comprovado cientificamente que a mulher, ela por si só, ela fala mais. O homem, ela fala menos, né? Então a mulher fala mais e o homem fala menos. O homem escuta, né? Você está falando, tá bom, sim, não. Quem já passou por isso sabe, né? Mas o que eu quero dizer para vocês hoje é assim, que quando nós estamos com as nossas emoções no lugar, nós sabemos como agir em todos os momentos, né? Uma coisa que fala é que no 7º dia todo mundo já estava embriagado, ninguém estava mais sóbrio, né? Mas o coração do rei era a intenção de finalizar aquilo de uma maneira linda, de uma maneira honrosa, de uma maneira respeitosa, né? Mas o que eu quero falar com você é sobre Vasti. Vasti, ela não estava sóbria, ela não estava com as emoções dela centradas, com as emoções curadas, com as emoções no lugar. Por quê? Porque quando os eunucos chegaram ali para chamar ela, para avisar ela que o rei estava chamando ela para entrar na presença dele, ela respondeu imediatamente que ela não iria. Por que ela não iria? Talvez ela estava chateada com o rei, porque o rei passou meses, né, festejando e não procurou ela. Talvez ela estava só embriagada e não conseguiu raciocinar, pensar e entender, né, que aquele era um momento definidor, era um fechamento de uma celebração que vinha acontecendo há muito tempo, né? Talvez ela não estava nos melhores dias dela. Então, o que acontece, amados? Se a gente não está com as nossas emoções no lugar, nós vamos errar, nós vamos cometer atitudes, vamos ter atitudes do qual depois nós vamos nos arrepender, não é verdade? Então, o que acontece? Quando nós estamos com as nossas emoções no lugar, nós conseguimos entender a situação, nós conseguimos ver o lado bom das coisas, porque quando nós estamos com as emoções fora de lugar, nós não só conseguimos ver o lado ruim,
E quando nós vemos o lado ruim, é aquilo que eu estava falando ontem, nós despertamos esse lado ruim e fazemos com que as pessoas que estão ao nosso lado, elas vejam somente esse lado ruim, mas nós não somos o lado ruim, nós somos o lado bom, nós somos o lado carinhoso, o lado detalhista, o lado sensitivo, o lado sentimental, no sentido bom da palavra, não no sentido ruim, né? E ali o que acontece? Por ela talvez estar num momento não tão bom, ela decidiu que aquele momento ela ia combater uma gentileza com uma grosseria. E quantas vezes a gente não faz isso? Né? Porque a gente está com, como eu disse ali agora há pouco, nós somos pessoas, somos seres humanos, as mulheres são pessoas que falam muito, mas ao mesmo tempo que nós falamos, quando nós temos um problema dentro de casa, com o marido, com os filhos, nós nos calamos e nós ficamos naquela panela de pressão, não é verdade? E aí o que acontece? Talvez, eu tô falando que talvez seja isso, mas eu falo de mim. Eu sou uma pessoa que sou muito proativa, eu faço muitas coisas. Mas se acontece alguma coisa às vezes que não está do meu querer, não está do meu acordo, muitas vezes eu me fecho. E aí, como todas as mulheres são sensitivas, muitas vezes a gente se cala e a gente começa a juntar e guardar muitos sentimentos, muitas coisas, muitas atitudes, muitas ações e começamos automaticamente a planejar coisas que talvez, se fulano vir falar comigo, eu vou falar isso. Mas se fulano vir me procurar para que eu faça alguma coisa para ele, ele vai ver. Mas ele vai precisar de mim, ela vai precisar de mim. Então, às vezes nós ficamos dentro de nós trabalhando, né? Como nós vamos nos defender daquele momento que talvez a pessoa quando nos convidou, ou a pessoa quando nos procurou, ou quando a pessoa se comunicou com a gente, ela não teve uma intenção ruim, mas o meu estado de espírito, as minhas emoções estavam fora do lugar. E quando elas estão fora do lugar, nós interpretamos conforme nós estamos. Né? Talvez ali, Vasti, ela estava ali com aquelas mulheres, mas deve ter acontecido alguma coisa. Talvez alguém estava ali ostentando demais aquilo que não deveria, ou ela estava num momento de tristeza, de frustração, aconteceu alguma coisa entre elas ali, que ela não estava num momento de sobriedade, ela não estava num momento de paz. Ela pegou aquela emoção que ela estava sentindo e ela externou. Então, queridas, uma coisa que a gente nunca pode fazer é ter atitudes, tomar decisões quando estivermos frustradas, quando estivermos irritadas, quando estivermos querendo esganar alguém. E isso é normal, porque nós somos cheios de emoções, nós temos nossas emoções, né? Só que assim, uma clareza para você. As nossas emoções, dentro daquilo que eu estudo, que eu tenho, né, conhecimento, as nossas emoções, elas duram em torno de 15 a 20 minutos. A raiva, a ira, a indignação, né? A gente tem esses sentimentos durante 15 a 20 minutos. Depois disso, a gente consegue oxigenar, o nosso cérebro consegue oxigenar, né? Melhora as palavras, melhora as situações, e aí a gente começa a pensar, eu falo, poxa vida, eu pensei isso, mas já pensou se eu tivesse feito isso? Ia dar isso, e aí ia dar problema, né? E quando, às vezes, assim, por exemplo, quando acontece um suicídio, um homicídio, que a pessoa mata outra pessoa, que a pessoa comete um delito contra outra pessoa, é porque e depois ela fala assim, não, mas eu não sei por que eu fiz. Aí você olha para a pessoa e parece que a pessoa é outra pessoa. Por quê? Porque na hora da emoção, na hora que a gente está irado, na hora que a gente está com raiva, que a gente está bravo com alguma coisa, nossas emoções elas afloram. E quando elas afloram, nós fazemos coisas que nós não temos clareza, nós fazemos pela emoção. Então a gente coloca a nossa emoção, nosso sentimento natural, né, de sermos vingativos, de sermos grosseiros, de sermos duras nas palavras, nas ações, né? Então, eu não estou dizendo aqui, né, eu falei homicídio porque, assim, às vezes a gente vê que a pessoa fala assim, mas eu amava ela, eu tinha um amor por ela, não sei o que aconteceu. Por quê? Porque
a emoção que ela teve naquele momento, ela estava tão fora de si que ela teve uma atitude que depois ela se arrependeu. Então, o que eu quero trazer para você hoje, com o exemplo de Vasti, é que Vasti, se tivesse pensado, se ela estivesse sóbria, ela não teria dito não para o seu rei, porque ela teria entendido que todo esse tempo que o rei não tinha procurado ela, mas ele procurou no final da festa, por quê? Porque ela era a cereja do bolo, porque ela era alguém mais importante que ele tinha e que ele queria demonstrar, né, para todo o seu reino, o quanto ele era abençoado, o quanto era feliz, o quanto ele tinha uma rainha linda, né, com ele. Se ela tivesse entendido isso, que a intenção do rei era essa, mas o coração dela, as emoções dela, os sentimentos dela estavam tão fora, estão aflorados do lado ruim, que ela imediatamente ela recusou, no sentido assim, eu não vou, eu não quero, não vou atender esse pedido. Ou seja, todos os pedidos do rei naquela época, né, era uma ordem, não tinha como recusar. Tanto que para você se aproximar do rei, você tinha que mandar uma petição para se apresentar diante do rei, para se apresentar, para depois você saber se você vai poder falar alguma coisa. E ela foi chamada sem pedir, sem que ela pedisse. O rei pediu. Então, muitas vezes, amadas, a gente pede assim que as pessoas nos valorizem, que as pessoas nos notem, que as pessoas nos amem, que as pessoas nos entendam, que as pessoas nos compreendam, mas nós não fazemos isso conosco mesmos, né? Que nós vamos aí nessa semana de que as mulheres, elas buscam por melhores salários, elas buscam por maior igualdade, elas buscam por maior coisas, mas muitas vezes as mulheres, elas não impõem, elas não impõem não, elas não se valorizam, elas não se amam verdadeiramente, elas não têm a capacidade que elas precisam, que elas querem para chegar onde elas estão. Então, muitas vezes as pessoas cometem atrocidades, cometem os erros que muitas vezes não dá para retornar, não dá para contornar, não dá para só maquiar e dizer não, tá tudo bem, eu errei. Tem coisas que a gente consegue, mas há situações que a gente, no calor da emoção, não tem como você voltar depois, porque depois de uma vez você feito isso, no caso da Vasti, ela recusou. O que aconteceu? Não foi só o rei que recusou ela, foi todo o reino, foi todos os príncipes, todos os líderes ali se levantaram contra ela. Então, muitas vezes, amadas, a gente fica buscando que as pessoas nos valorizem, nos amem, mas nós estamos com as nossas emoções fora de controle, fora de série, e aí a gente quer que as pessoas nos tratem como nós gostaríamos que elas nos tratem, mas a gente não está se tratando dessa maneira, né? O rei valorizou ela de uma forma tão sublime e tão maravilhosa, mas ela não se valorizou, ela não se via merecedora disso. Talvez ela quis ali, né, se achar melhor que todo mundo, ou querer demonstrar alguma coisa, né, impor de uma forma errada, né? Ela quis ali se desafiar o rei. E às vezes, amados, fazer isso nos leva a sofrimento. Nós vemos aqui que Vasti, ela foi banida do reino, né? Depois veio a história de Esther, que a gente conhece, né? Todo o preparo, mas ela perdeu o seu lugar. E muitas vezes nós perdemos isso. Às vezes nós estamos dentro de um casamento e nós culpamos o nosso marido, nós culpamos as situações, nós culpamos o trabalho, nós culpamos tantas coisas. Mas nós muitas vezes estamos com as emoções fora. Nós somos uma pessoa em que eu não estou dizendo isso no geral, tá? Isso são só exemplos, mas isso é para você refletir. Às vezes nós somos insuportáveis dentro dos nossos lares. Nós somos aquele tipo de pessoa que só reclama, que só murmura, que só cobra, que só fala que nada está bom, nada está certo, nunca está suficientemente bom, nunca está suficiente para ela, nada é perfeito. Então, às vezes fica difícil de estar com pessoas assim dentro de casa. E às vezes a gente está assim, estamos em um momento de pandemia. Mas eu quero dizer para você que nós precisamos sair da defensiva. Talvez Vasti, ela estava na defensiva porque aconteceu alguma coisa entre ela e o rei, ou não. Mas ela começou a não olhar para aquilo que o rei queria fazer com ela. Talvez ali fosse a ascensão de Vasti, né? Talvez Vasti fosse ali representada, levantada para fazer um monte de coisa, né? Porque muitas mulheres se espelhavam na rainha e se espelham até hoje, né?
Então, nós precisamos parar de estar no defensivo, tá? Tem um problema, querido? Busque ajuda. Busque ajuda de quem você confia, tá? Não vá buscar ajuda de qualquer pessoa. Eu sempre digo e eu sempre faço isso. Se você precisa de ajuda, busque alguém, olhe para alguém que já esteja além do que você já está. Se você está com problema no casamento, procure alguém que esteja no casamento há mais de 20 anos e que seja exemplo para você, né? 20 anos eu tô falando, mas às vezes é menos, 10, 15 anos, mas que você vê que a pessoa, ela não é, o casal, ela não é aquele casal ali só no meio das pessoas, mas ele é o mesmo casal fora do convívio das pessoas. São pessoas que se respeitam, são pessoas que se amam, são pessoas que são exemplo, né? Exemplo para que você tenha sucesso no seu casamento. Você que é jovem, você que é mulher, busque alguém que você olha para ela e fala assim, eu quero ser igual a essa mulher, eu quero seguir os passos dela para ver o que ela, qual é o sucesso que ela tem, quais são as atitudes, quais são o caminho que ela está tomando. Então, se você precisa de ajuda, que você vai buscar ajuda, busque alguém que vai te ajudar. Tá? Porque às vezes a gente fala assim para buscar ajuda, mas a pessoa vai buscar ajuda naquela pessoa que ela é uma pessoa doente emocionalmente, é uma pessoa rancorosa, é uma pessoa que não quer o bem das pessoas, ela só fala mal de todo mundo, ela só quer o mal de todo mundo. Então, querida, essa não é a pessoa que você vai buscar ajuda, tá? Então, comprometa-se com o seu relacionamento. Tá? Se comprometa com seu marido, se comprometa com a sua família, de mostrar a sua parte boa, a sua essência boa, tá? Porque às vezes a gente passa momentos dentro da nossa casa e cria um clima dentro da nossa casa que não precisava, né? A gente pode criar vamos dizer assim, um ambiente saudável, um ambiente tranquilo, um ambiente de paz. Vai ter os momentos em que a gente vai ficar bravo porque a toalha ficou em cima da cama molhada, como tá aqui, mas você vai ficar bem, porque você está prezando pelo melhor da sua casa, pelo melhor da sua família. E se você é mãe, você está ensinando os seus filhos como eles serão quando eles forem pais, quando forem mães. Então, quando nós temos as nossas emoções nos lugares, nós conseguimos passar isso, nós conseguimos viver num lar bom, num lar tranquilo, tá? Às vezes nós culpamos ou trazemos situações de fora, né, para dentro do nosso casamento. Às vezes a gente fala assim, ou faz aquela comparação, você não é, joga para o marido, você não é igual fulano, você tinha que ser igual fulano. Não, ninguém é igual a ninguém. Todos nós temos o nosso lado bom e nós temos que buscar despertar dentro de nós e também dentro da outra pessoa, com as nossas atitudes, com as nossas vidas, buscar despertar o lado bom da pessoa, porque nós podemos fazer isso. Porque dentro de um casamento, porque muitos casamentos não dão certo, porque um busca tirar o pior do outro, resgatar a pior pessoa de dentro da outra pessoa. E nós não podemos fazer isso. Se nós queremos viver uma vida de paz, uma vida de felicidade, de tranquilidade, nós precisamos buscar despertar o lado bom da pessoa, o lado amoroso, o lado carinhoso. Não forçar, querida, você tem que ser bom. Não. Você sendo amorosa, você sendo carinhosa, você sendo prestativa, você sendo uma pessoa que ouve, você sendo uma pessoa que mostra o seu lado bom, vai ter o dia que você vai ter o lado seu ruim, mas pedir desculpas e perdão e fazer as pazes, ela é essencial, tem que ser todos os dias. Não importa se ele errou ou se você errou. O que importa é que nós temos que trazer para dentro do nosso lar, trazer para dentro da nossa casa o hábito de pedir perdão e de se desculpar e seguir em frente, porque ninguém é perfeito. Nós estamos evoluindo, nós estamos crescendo, nós estamos melhorando a cada dia, tá bom? Porque às vezes nós fazemos essa comparação e nós não podemos fazer isso. Tá? Às vezes, por causa de uma experiência ruim que você teve com uma pessoa, nós definimos de que todas as pessoas são iguais, de que todos os homens são iguais, de que todas as mulheres são iguais. Não existe isso. Como eu disse para você ontem, Deus nos formou de forma única, nós somos únicos. Não é porque você teve uma experiência ruim no seu trabalho, uma experiência ruim na sua família, você teve uma experiência ruim com um relacionamento, isso não quer dizer que para a vida inteira todas as pessoas estão rotuladas a isso. Não rotulem, tá? Porque senão você vai viver infeliz e você vai carregar isso com você de que você nunca vai ser feliz.
Pare de dizer isso. Você vai encontrar pessoas boas. Desperte nas pessoas o lado bom delas. Faça isso. Se você quer viver um momento bom, um momento feliz, momentos felizes, desperte o lado bom da pessoa. Se você sabe que a pessoa ama contar piadas, que às vezes é sem graça, mas deixa ela contar. Conta aquelas suas piadas sem graça pra gente rir também. Entendeu? Mas assim, é brincadeira. Mas faça isso, tá? Não carregue a frustração de outras coisas, não carregue para dentro da sua casa, para dentro do seu relacionamento, para dentro do seu trabalho, para qualquer lugar que você estiver, tá bom? Fiz anotações aqui, tá? Resolva. Se você tem um problema com alguém, não chegue na frente de todo mundo, que talvez ali Vasti, ela tinha um problema com o rei. E ela decidiu que naquele momento que ela estava ali na festa com todo mundo, ela decidiu combater com ele. Ela decidiu, como eu posso dizer, usar de autoridade, ou querer mostrar para todo mundo que ela tinha, que eles estavam brigados, né? Então, às vezes eu vejo isso, querida. Então, não faça isso. Converse com as pessoas e fala assim, ó, se você tem alguma coisa comigo, não faça isso na frente de todo mundo, porque isso me deixa chateada. Seja sincera, desperta esse lado. Fala, olha, isso me deixa tão triste. Se você soubesse o quanto isso me fere, o quanto isso me machuca, não faça isso, né? E às vezes nós fazemos isso, nós aproveitamos que estamos em meio a pessoas e nós jogamos ali o pior da pessoa, ou uma situação que pode ser resolvida a quatro paredes, uma situação que pode ser resolvida pessoalmente, né? Esses dias eu estava conversando com uma pessoa e a gente estava falando sobre coisas que nós passamos, né? E ela comentou sobre coisas e ela falou assim, nossa, a gente se dá tão bem, né? Porque a gente tem problema, mas a gente consegue pedir desculpa e falar e entender uma outra, né? E eu falei, sim, isso é muito bom. Então, isso é um relacionamento. Quando você se sente livre para dizer para a pessoa, falar assim, olha, eu não achei legal que você fez isso, porque isso não foi legal, isso me entristeceu. E talvez a pessoa pare de falar com você por um tempo, como já aconteceu comigo, mas depois a gente volta a falar com a pessoa e ela fala assim, depois eu acabei pensando e eu entendi que você tinha razão e eu estava com as minhas emoções fora. Então isso é muito bom, porque eu impus o respeito, né, no sentido disso, nessa situação. Eu impus o respeito e eu falei, olha, eu não achei legal que aconteceu isso. E a pessoa ficou chateada naquele momento porque eu tomei essa atitude. Mas depois ela entendeu, ela falou, não, tudo bem, eu realmente me excedi porque eu estava num momento difícil por causa disso, isso. E aí a gente, sabe, é isso que fortalece os relacionamentos, sabe? Quando a gente não deixa a nossa emoção dominar o nosso coração. Vasti perdeu o trono porque ela deixou a sua emoção aflorar. E quantas coisas nós já não temos perdido, né? Um momento com o filho, um momento com a mãe, um momento com o pai, um momento no trabalho que nós ficamos ali naquela pilha e nós queremos carregar tudo sozinhas. E aí chega um momento em que nós somos convocados para alguma coisa e aí, talvez a gente vai ser promovido. E aí a gente acaba por causa da nossa emoção, né? Que as nossas emoções nos traem, né? E aí eu sempre falo que é bom a gente pensar primeiro do que a gente vai fazer. Respirar, vai tomar uma água, vai ir no banheiro, sai para fora, respirar, falar daqui a pouco eu volto. E aí quando você pensar e raciocinar, você vai tomar a atitude correta, porque você não foi tomada pela sua emoção, porque pelas nossas emoções nos traem. E quantas pessoas estão aí, talvez perderam a sua carreira, perderam oportunidades, perderam momentos de felicidade com a família ou com amigos, não sei qual é a sua situação, mas perderam porque deixou a sua emoção dominar, né? E eu não estou falando aqui que nós somos perfeitos, não, nós estamos melhorando. Eu estou dando uma orientação para você, porque nós precisamos mudar, né? E tudo que há em excesso na nossa vida nos prejudica, tá? Então, talvez Vasti tinha um excesso de confiança, tipo, ela se confiava demais, que era bam, mas deu ruim, né? Então, que você reflita, né? Assim como eu tenho refletido isso. E às vezes meu marido fala assim, nossa, o que você tem hoje que você tá brava, você tá chateada? Eu falei, não sei. E aí eu vou pensar e depois eu vejo o porquê que eu estou assim, né? Porque dentro de casa, com duas crianças trabalhando, né? Não sai pra nada. Então, às vezes, a gente fica assim.
E aí o meu marido vem, põe a mão no meu ombro e fala: filha, respira, tá tudo bem, a gente sobrevive, né? E eu tô falando aqui não daquilo que só vejo nas pessoas, mas daquilo que eu muitas vezes sou, né? E eu não posso deixar que as minhas emoções prejudiquem a minha vida com os meus filhos, com meu marido, com a minha família, porque a emoção passa, mas a minha decisão, ela permanece, tá? Então, às vezes você fala: mas eu fiz na emoção. Tá bom, mas o que você fez talvez machucou muito a pessoa. Talvez só um pedido de perdão não vai curar aquela dor. Talvez você fale assim: mas foi só uma palavra que eu falei. Mas tem palavras que doem muito mais do que um toque, né? Um tapa, um chute, né? Uma agressão. Não estou falando sobre isso, viu? Pelo amor de Deus, não siga isso. Mas às vezes a gente fala assim: mas eu já pedi perdão e a pessoa não me perdoa. Não é assim. Às vezes isso foi tão doloroso para ela, foi tão surpreendente que ela não está conseguindo raciocinar. Então você tem que entender isso, que às vezes as suas emoções, as nossas emoções, elas são prejudiciais para o nosso relacionamento num todo, não somente no nosso relacionamento conjugal, mas nossas emoções nos prejudicam. Nós vemos aqui Vasti foi prejudicada pela sua emoção, né, por não estar sóbria, né? E a Bíblia fala: irai-vos, mas não pequeis. Então você pode ficar irada, você pode, mas não peque, mas não vá além, tá? Então não vamos tomar decisões precipitadas, tá bom? Quando você vê que tá, né? Não tome decisão no calor da sua emoção, vai respirar, tá? Procure ajuda. Se você vê que isso está sendo repetitivo, procure ajuda, tá? Comunique-se, fala assim: olha, gente, eu não tô bem, eu preciso de ajuda, tá? Procure alguém de confiança. Esteja pronta para ouvir, tá? Porque às vezes a pessoa quer falar, mas ela também tem que estar pronta para ouvir. Nós temos 2 ouvidos, uma boca, 2 olhos. Então é uma boca só. Tá bom? E confie em você, tá? Eu não tô dizendo aqui que a gente é perfeito o tempo todo. Mas se a gente quer viver uma vida melhor, se a gente quer viver a nossa liberdade, nós precisamos ser livres das nossas emoções. Porque se a gente não domina as nossas emoções, nós vamos ser reféns de muitas coisas, muitas coisas. Nós não vamos dominar nada na nossa vida. Então, seja livre das suas emoções, seja livre dos sentimentos que te aprisionam, das relações que talvez você teve, né, de experiências com pessoas que te decepcionaram, e aí parece que todo mundo é igual. Não, todo mundo não é igual. Ninguém é igual. São pessoas que podem ser parecidas, mas elas não são iguais. Elas não têm a mesma atitude, não vieram da mesma família, não é a mesma pessoa. Então, que você viva feliz e livre dos seus sentimentos, tá? E procure ajuda. Se você quiser, eu tô aqui para te ajudar, tá? Tenha domínio, tenha controle, tenha ciência do que você está fazendo naquele momento, tenha clareza, tenha sabedoria, não haja por impulso, tá bom? Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, por esse momento, por esse dia, Senhor, por estarmos aqui juntos e possamos, Senhor, aprender com Vasti a não tomar decisões, Pai, quando estivermos no calor da emoção ou não estivermos sóbrias. Senhor, que nós possamos ser mulheres virtuosas realmente, mulheres valorosas, mulheres que se orgulhem de suas atitudes, de suas palavras, de suas ações, de seus comportamentos, que possamos ser pessoas melhores a cada dia, que a confiança não falte no nosso coração, que o domínio não falte, que o controle, a ciência, a clareza, a sabedoria, Senhor, para dominarmos, Senhor. Nós somos cheios de emoções, cheios de hormônios, Senhor, mas se nós buscarmos essa inteligência, se nós buscarmos essa clareza, nós podemos viver dias melhores com a nossa família, no nosso trabalho e com todas as pessoas ao nosso redor. E entender, Pai, que somos seres especiais, individuais, somos seres diferentes uns dos outros, Senhor, e que o Senhor nos criou para a honra e glória do Teu santo nome, que nós possamos nos orgulhar, Pai, das nossas atitudes, das nossas ações, do nosso comportamento, porque somos mulheres onde o Senhor quer morar e habitar, e queremos honrar o Teu santo nome com as nossas atitudes. Desculpa, amados. Muito bem, foram aí 40 minutos, né? 40 minutos de gravação. Eu acredito que vai ser bênção para a tua vida, tá bom? Eu não tô aqui para
te acusar de nada, pelo contrário, né? Eu estou aprendendo muito, né? Como eu falei, eu pensei que eu ia falar sobre a mulher virtuosa, né? Falar sobre a história de Ana, que eu ia falar sobre, né, essas mulheres que a gente vê aí, a maioria das pessoas pregando, né, ministrando. Mas quando Deus coloca um propósito no nosso coração, realmente Ele tem esse propósito, né? Então eu nunca me imaginei que um dia estaria falando sobre Eva, né? Que tem pouquinhas coisas na Bíblia sobre ela, e hoje muito menos de Vasti, né? Onde as pessoas apedrejam Vasti porque ela foi rebelde, porque ela foi isso, porque foi aquilo, mas eu acredito que foi um momento que ela teve difícil, né? E que aquele momento, isso é muito importante nós entendemos, que aquele momento não volta atrás, né? Mesmo que ela pedisse perdão, a corte, ela pedisse perdão, né? Se humilhasse na frente de todo mundo, né? Tem coisas que a gente consegue resolver com um perdão, desculpa, um abraço, um beijo, né? Mas tem situações, amadas, que são irrevogáveis, são situações que não tem volta, né? Como de Vasti, por causa da sua emoção, por não estar sóbria, né? Por estar talvez descontrolada. Eu não sei o que era o sentimento dela, mas por ela ter essa atitude, né? Por ser analista comportamental. Então você começa a estudar o comportamento humano e você começa a buscar isso, né? E aí nós temos que tomar cuidado com isso, né? Buscamos essa liberdade, mas que liberdade é essa que muitas vezes nos faz sofrer, né? Porque a liberdade te torna feliz. E essa liberdade aí do 8 de março é uma liberdade que tem que ser sadia, que tem que ser saudável, que tem que ser de liberdade mesmo, que tem que ser de libertação, né? E eu acredito aí que nós aprendemos muito com a Rainha Vasti. Tá bom? Então, amanhã nós estamos no terceiro dia, e eu acredito aí que vai fazer uma grande diferença. Não sei ainda o que Deus preparou para amanhã, tá? Porque eu estou preparando um dia por dia, tá? Uma pregação por dia, uma meditação por dia. Eu estou totalmente na dependência de Deus. Não sei o que Deus vai trazer amanhã. Talvez uma palavra de carinho, né? De motivação. Mas também eu não sei o que Deus tem para nos mostrar, para nos trazer. Mas eu acredito que vai ser bênção para vocês, tá bom? Depois, eu queria muito que vocês colocassem lá no grupo, manda no meu particular, se foi bênção para você, se foi bom, se falou com você mesmo, se você se identificou com alguma coisa, tá? Eu não vou te julgar, pelo contrário. Eu vou te ouvir e vou tentar te ajudar no melhor possível, se tornar uma mulher livre, uma mulher independente, uma mulher segura, uma mulher confiante, uma mulher que vai tomar decisões por sobriedade e sabedoria. Tá bom, queridas? Um beijinho para vocês e Deus abençoe.